falha de cobertura, salários milionários, gastos na boate, preparação física, mapa de calor gelado, contratações desfalque, contusão da contusão, reserva de um time titular que não existe, scout reverso. Está no ar o Troféu Lucas Mugni de Futebol Profissional 2025. Craque Daniel! Nunca provaram nada contra mim. Boa noite, amigo do Falha de Cobertura. Boa noite, amiga do Falha de Cobertura. Chegou a hora. Finalmente. Chegou dezembro. E dezembro é o mês do Troféu Lucas Mugni de Futebol Profissional. A premiação mais esperada do futebol brasileiro. O troféu o Lucas de Sabonete já está aqui. Um pouco derretido, um pouco... cabeça um pouco tombada, um pouco triste. É um troféu, Daniel. Eu não fui apresentado ainda. Boa noite, professor e áudio doutorando, Serginho da Pereira Nunes. Serginho da Pereira Nunes. Professor. Boa noite, craque Daniel. Boa noite a todos. Era só para explicar que o troféu Lucas Mugni de Sabonete é uma obra viva. Você me interrompeu e reclamou que não tinha sido apresentado, né, Serginho? Porque eu queria dar falar um uma pouco obra sobre viva. É uma obra viva. É uma obra que em ela... constante movimento. Exatamente. Ela foi feita para acompanhar o tempo, craque Daniel. E o tempo vai também contribuindo para as formas dessa grande obra. O tempo destrói tudo, né, Serginho? Exatamente. O tempo destrói tudo. Isso tem a ver com troféu, com premiação. Nós vamos escalar esse time do goleiro ao ponta esquerda, até do goleiro ao técnico, na verdade, do goleiro ao presidente, porque esse ano temos essa categoria inédita de presidente de clube. Todos serão escalados, todos serão contemplados, com nossos comentários, com os comentários do internauta. Mas só um, o grande vencedor, o mais votado de todos, levará para casa esse troféu, Sérgio. Com certeza. Que ninguém nunca levou, ninguém nunca veio buscar. Exatamente, ele está aí. De repente vamos ver se esse ano alguém busca. Porque foram muitos votos, foram muitos votos. Estou há 2 semanas fazendo essas contas, inclusive se tivesse mais votos, passaria dos 100 mil votos. Passaria dos 100? Passaria dos 100 mil. Faltaram quantos, Sérgio, para passar dos 100 mil? Pelas minhas contas, 98.925 votos, para fazer 100 mil. Tá bom, é uma votação extremamente qualificada, você vê que cada voto é importante, cada voto vale muito, cada voto é muito bem recebido, muito lido por nós aqui, o seu voto faz diferença, mas, quer dizer, fazia, não faz mais porque as votações são encerradas. Então vamos começar a escalação, Sérgio. Com certeza. Do pior de cada posição em 2025 no futebol brasileiro. Começar então pelo goleiro. O goleiro Tenho mais até votado... medo, Serginho, quem vai estar nesse gol. Não tenha medo, Daniel. Porque Vai o goleiro... ser um time muito atacado. Com certeza. Mas esse goleiro, ele tá aqui para isso. É um goleiro que está acostumado a ser muito atacado, a ser muito vazado. É um Por isso goleiro ele tá aqui. que ele tem psicológico para tomar muitos gols. Com certeza. E é o goleiro Jandrei, do Juventude, craque Daniel. Inclusive o internauta Matheus, não sabemos que Matheus é esse. Algum Matheus disse que Jandrei merece a premiação porque foi mal em 2 times diferentes no mesmo campeonato. No São Paulo e no Juventude. Ou seja, Jandrei foi mal em um time grande e foi mal também em um time pequeno. E aí, obviamente, você escolhe qual o time grande e qual o time pequeno. Né? É um tipo de jogador raro, Serginho, que é um jogador que não sente o tamanho do clube para jogar mal. Se ele fosse jogar no Real Madrid, ele certamente jogaria mal lá também. E se fosse pro Linhares, ele ia jogar igual no Real Madrid. Ou seja, olha o mental desse jogador e a gente sabe que goleiro é 90% mental. Até para trocar um pneu é capaz do Jandrei não conseguir trocar legal. Agora, vamos para a linha, Serginho. Na lateral direita, a gente tem que destacar que recebeu uma votação expressiva. E para mim foi surpreendente esse atleta levar essa posição. Nós temos Emerson Royal, do Flamengo. Um jogador que veio do futebol europeu, um jogador que veio do exterior. E ele vislumbrou, talvez, quando recebeu a proposta de voltar a jogar no Brasil, que ele poderia levar esse prêmio. Talvez isso tenha motivado ele a voltar a jogar no futebol brasileiro. Ele disputou e ele conseguiu a titularidade no Lucas Mugni numa posição
complicado, uma posição difícil, porque era uma posição praticamente dominada durante muitos anos pelo Pará, pelo lateral Pará, que infelizmente está desaparecido, não participou esse ano. Exatamente. Inclusive, o web espectador Andreata15 disse que o Emerson Royal, quando ele está na defesa, ele fez essa ressalva que quando o Emerson Royal está na defesa, ele faz uma assistência para o adversário. E quando ele está no ataque, ele quer dar lançamento para frente, só que não tem mais campo para fazer isso. E a bola acaba saindo pela linha de fundo. Então é um jogador que deve estar com a pilha na posição errada. Então ele está fazendo as coisas meio ao contrário. O internauta Daniel Gananzin, ele fez um alerta sobre a importância do Emerson Royal atuando no futebol brasileiro, porque hoje a gente tem essa noção, né, de qualquer jogador da Premier League é supervalorizado. E o jeito ineficiente do Emerson Royal traz esperança para uma sociedade mais conscientizada, ou seja, a importância do Emerson Royal para acabar com essa supervalorização, com essa noção de supervalorização do jogador de Premier League. E não é um Ele cara... veio para acabar com esse mito. Exatamente. Que vai trazer o Premier League e vai melhorar? Não necessariamente. Olha o Emerson Royal aí. Olha a importância desse atleta. E o internauta também, Yuri Bonilha, ele diz o seguinte, ó, ele faz uma denúncia em seu voto de que a lateral direita do Flamengo provavelmente vendeu seus naming rights para a fábrica de gelatinas e fermentos Royal. Que visão interessantíssima. Essa diretoria do Flamengo, ela gosta de dinheiro. É uma diretoria que sabe ganhar dinheiro, que coloca o dinheiro acima de tudo, que é o certo, que é o correto. Com certeza. E a venda de name rights, de posição, Serginho, isso é o futuro. Com certeza. E aí, o jogador provavelmente, se vendo obrigado ali a chamar a atenção, a gente não sabe como é que é o contrato desse jogador, ele tem que dar emoção em jogos, às vezes, que não tem emoção nenhuma. Então ele comete uma falta de atenção no escanteio, quando tá tudo certo, ou ele faz um corte errado para trás, e isso faz com que o seu nome Royal, que é um produto, seja dito pelo narrador na transmissão mais vezes. Claro, então, olha a Royal, estratégia. Royal errou o passe. Royal entregou, Royal errou o cruzamento. Royal. A diretoria e o clube faturando. A diretoria do Flamengo, ela só pensa em dinheiro. Serginho, eu sonho com um futuro onde os jogadores, os seres humanos não vão ter nomes mais. Todo mundo vai ter o nome de um produto que vai patrocinar a vida. Não só os clubes de futebol, como a vida. Com certeza. Vai acabar essa história de chamar as pessoas de Daniel, Serginho, pra que isso? Quem tá ganhando com isso? Ninguém. Eu poderia me chamar... Qual é a marca que tá ganhando com isso? Eu poderia me chamar Minalba, entendeu? Qual é uma marca de água que eu gosto. Poderia. Bom, vamos pra zaga? Vamos pra zaga. Um setor importantíssimo desse time, porque vai ter muito trabalho. O primeiro zagueiro, o zagueiro central, é ninguém mais, ninguém menos que Zé Ivaldo do Santos. Parabéns. O Santos realmente é um clube que historicamente revela muito o jogador. Com certeza. E no Lucas Mugri não é diferente. Já na zaga já aparece o primeiro nome do Santos. O internauta Alan afirmou que esse é um zagueiro que não consegue nem marcar o Neymar no treino, Serginho. E aí você vê, eu acredito então que essa experiência que ele tem de não conseguir marcar um jogador tão combalido nos treinamentos, ele traz isso para o campo depois, obviamente, para o jogo. E isso o capacitou para estar nesse Lucas Mugri. Ele até bota o Neymar para cima também. E o Caio Maia, ele lembra que o Zé Ivaldo está justificando o apelido de Zé Delivery, colocado carinhosamente aí pela torcida do Santos. Agora, voltando àquela questão dos naming rights. Talvez o pai do Neymar tenha vendido os naming rights dos xingamentos da torcida do Santos. Vendo que o Neymar começou a ser xingado, que é uma coisa nova para ele falou, tem dinheiro aí. Com certeza. Primeiro o Zé Delivery que pintou, o segundo já estava recebendo. Ele já mandou o boleto pro Zé Delivery. Com certeza. E essa é uma informação perigosa, porque o pai do Neymar, ele pode querer cobrar isso também do Zé Ivaldo. Não só a presença nas festas, já deve estar cobrando, de família, mas de ser chamado de Zé Delivery. Agora, o Matheus Gori, o web espectador que votou o Matheus Gori, diz que o Zé Ivaldo tem a personalidade do atleta espanhol Lamine Yamal, a confiança do atleta nacional Fabrício Bruno, mas o futebol é dele mesmo, José Ivaldo. Infelizmente.
E o Internato do Santos lembrou que o Zé Ivaldo, no penúltimo jogo do campeonato, em Caxias do Sul, contra o Juventude, ele levou uma trombada de um torcedor que invadiu o campo e caiu dentro do banco de reservas. Ou seja, o Zé Ivaldo perdeu uma disputa de corpo para um torcedor de aproximadamente 50 quilos. E danificando o patrimônio do Juventude, que não tinha nada a ver com isso. Com certeza. E qualquer quebra de... quebrou um pedaço da cadeira do banco de reservas do Juventude. Isso é um prejuízo pro Juventude. E o Zé Ivaldo provavelmente teve que pagar. Com certeza, cada 50 centavos pro Juventude é importante. Não, e o Zé Ivaldo já tem que pagar todo mês a questão dos naming rights, dos xingamentos que ele recebe de Zé Delivery pro pai do Neymar. Já tem que fazer esse pagamento. Agora tem que pagar também o que ele quebrou no Juventude. Vale a pena jogar no Santos? Talvez não. E nessa categoria, a zaga me chamou muita atenção com uma quantidade expressiva de votos pro zagueiro Pedro Henrique, do Atlético Paranaense. Mas, infelizmente, ele não pode estar nesse time, Lucas Mugni, desse ano, porque ele conseguiu esse resultado jogando na Série B. Eu quis trazer, porque é importante destacar, mas ele não vai poder participar. Não podemos computar, mas é importante porque é um atleta que vai subir para a Série A no que vem. E já mostrou seu potencial. Que se ele consegue ser o pior zagueiro jogando contra os atacantes da Série B, imagina como esse rapaz vai brilhar na Série A, Serginho. Com certeza. Agora, quem vai compor essa zaga com o Zé Ivaldo, Serginho? Já que, infelizmente, o zagueiro do Atlético Paranaense não pode. Quem vai compor essa zaga? O Zé Ivaldo, ele precisa de alguém. Despotencializa qualquer um ao lado dele. Então tem que ser um nome forte. É um nome forte. E é um nome... O mais votado nessa posição foi o zagueiro Lianco, craque Daniel, do Atlético Mineiro, que na verdade ele tem um Y, né? L-Y-A-N-C-O, Laianco. Laianco, então, Laianco. E a maioria das justificativas para eleger o Laianco para o prêmio de pior zagueiro foi simplesmente a palavra Laianco. O lateral esquerdo desse time do Lucas Mugni em 2025 é Bernabé, do Internacional. E o internauta Pedro Fininho disse que o Bernabé, ele não consegue nem impedir que a própria vida pessoal seja vazada, então ele não conseguiria impedir que o mesmo acontecesse com a defesa do Internacional. Agora vamos para o meio de campo? Vamos para o meio de campo. Meio campo do nosso esquadrão Lucas Mugni 2025 e na cabeça de área, sozinho. Fazendo o trabalho ali de proteção da zaga, nós temos Hugo Moura, do Vasco da Gama. Segundo o web espectador Brunaldo, o Hugo Moura cansou de ser expulso como volante e passou a ser expulso como zagueiro, mostrando que tem qualidade nas duas posições. Mas aqui, ele tá na cabeça de área. Com certeza. Como ele pode jogar nas duas, botou na cabeça de área, de qualquer maneira ele não vai jogar também, não vai marcar nem numa nem outra, então... Não importa, dificilmente vai pegar na bola. Exatamente. Você poderia botar ele no ataque, que seria a mesma coisa. O Bruno Zapata, que o web espectador Bruno Zapata, inclusive, acha que o Hugo Moura, ele é um falso volante improvisado como falso zagueiro. Por isso que ele não está rendendo. E o Gustavo Moreira diz que o Hugo Moura fica visivelmente aliviado quando tem uma falha individual de um outro companheiro de time. Mas isso aí é normal, né? Todo mundo que já jogou futebol, mesmo que seja fim de semana, sabe que você passa, qualquer jogador que se preze, passa o jogo inteiro torcendo por falhas individuais grotescas dos seus companheiros de time para você não ser o pior da pelada. E aí o seu futebol crescer, render. Isso é normal, tá? Bom, vamos agora para a parte criativa desse meio campo e vamos começar com um atleta que é ninguém mais, ninguém menos, Serginho. Quem? Lucas Lima, do Esporte. Lucas, tinha que ter. O Gabinho Filherme, ele justificou o voto no Lucas Lima dizendo o seguinte: sorte no cabelo, azar no jogo. E o internauta Brunaldo, ele ressalta a alegria e a energia do atleta Lucas Lima, que mesmo com o time tomando 3-0, ele fazia um gol e ainda tirava a camisa comemorando. Ou seja, é um atleta que não vai deixar de comemorar um gol. Apaixonado pelo futebol, né? Com certeza. Não é porque o time está em último colocado, com menos de 18 pontos. Tomando de 3-0. Tomando 3-0, que ele não vai comemorar um gol. Vai deixar de ser feliz? Não vai. Uma pessoa chamada Flávio destacou que o Lucas Lima gostou tanto de ajudar o Sport a subir para a Série A que ele quer fazer isso de novo e por isso decidiu rebaixar o clube. Parece ser o objetivo pessoal do Lucas Lima. Mais um, com certeza. É a característica de um líder, né? Que bota os seus objetivos pessoais na frente do objetivo coletivo. Liderança é isso. Exatamente. Agora, craque Daniel, vai vir um jogador aí que muitos consideram
que ele talvez seja a maior contratação desfalque de 2025 no futebol brasileiro. Eu diria que é a maior contratação de desfalque em todos os tempos, Serginho, no futebol brasileiro. E que Nesse meio campo. Exatamente, que a sua contratação revolucionou o departamento médico do São Paulo com lesões nunca antes vistas no clube. E esse atleta só pode ser um. Oscar, craque Daniel, do São Paulo. Deitado ali no nosso meio campo. Exatamente. Comandando o meio de campo deitado. Comandando. Ele tem experiência para fazer isso deitado, né? Ele é um jogador mais mental, pensador. Talvez o primeiro jogador a jogar deitado não só no Lucas Mugni, como no futebol brasileiro. E o Gabriel Teodoro 86, Serginho, ele lembrou que o Oscar entrou na justiça para sair do São Paulo, embora ele entre no São Paulo para não jogar com justiça, já que ele não está jogando absolutamente nada e tem apenas melhorado a movimentação dos fisioterapeutas no departamento médico do clube. Que história linda! Deveriam fazer um filme. O Oscar merecia o Oscar. Que delícia brincar com as palavras. Liu. Fecha aspas. Você falou Blue? Eu li, né? Não. Eu vou te parabenizar pela perfeita pronúncia da palavra Blue, craque Daniel. A palavra Blue ficou belíssima nos seus lábios, craque Daniel. Parabéns. Obrigado, Sérgio. Palavra nova pro craque Daniel. Vinheta. Bom, e finalmente, completando o nosso meio de campo, o terceiro criativo do nosso trio de criativos ali do meio. A gente tem 3 camisas 10, Serginho, nesse meio campo do Lucas Mugni. Parece a seleção de 70. Com certeza. Ele. Finalmente ele. Pela primeira vez Tô na tremendo, história desse prêmio. Tô tremendo. Ele competiu... Posso beber uma água? Não. Um gole. Não. Ele competiu para cravar, para escrever o seu nome na história de um troféu que já levava o seu nome, Serginho. Que carreira linda. Quem será? Lucas Mugni, do Ceará, completando o nosso meio de campo. Serginho, é muita emoção, Serginho, emocionante. A gente faz esse prêmio desde que? Tem mais de 10 anos a gente Eu faz esculpi prêmio. esse atleta. Você, pessoalmente, com suas mãos, reproduziu com fidelidade impressionante o rosto desse atleta. Obrigado. E agora, ele tá aqui. Vamos ver se ele vai levar o prêmio. Mas né? já é uma Mas ele vitória. tá no time, já é uma grande vitória. Já tá no meio campo. Pedro Barino diz que o Lucas Mugni tinha nos scouts, a previsão que os scouts ali, principalmente casa de aposta, né, dava pra ele, era de 3,29 assistências esperadas na temporada. Mas o Lucas Mugni deu 5 assistências, Kek Daniel. Ele deu um passe que ninguém esperava. Em que 38 fosse virar rodadas. gols. Exatamente. Nem os atacantes esperavam isso. É difícil. Então, como é que você ele se jogar superou? Difícil você jogar com o Mugni, você acompanhar o pensamento dele. Muito difícil. Ele sempre vai passar a bola onde não tem ninguém. E quando ele pega a bola também. O Rosselli, ou a Rosselli, diz que é impressionante como depois de tantos anos o Mugni ainda consegue enganar a todos fingindo que é um camisa 10 canhoto argentino habilidoso. Eu acho que argentino ele realmente é. Ou seja, é uma força mental invejável. Certeza. O meu medo, diz aí o internauta, é ele colocar na cabeça que pode ser um bom técnico, porque aí teremos o professor Lucas Mugni, provavelmente classificando times para a Sul-Americana sem nenhuma dificuldade. Professor Lucas Mugni tem que ver se o futebol brasileiro está preparado para isso. Bom, agora, quer dizer, que o meio campo está escalado com Hugo Moura, Oscar, Lucas Lima e Lucas Mugni, eu queria te fazer uma pergunta, você como um jogador experiente, que já esteve lá, como é que você vê esse time jogando? Como é que você armaria esse time? Hugo Moura, abandonado, sozinho ali, marcando, sozinho, correndo desesperadamente para um lado para o outro. Fazendo faltas violentas, tentando ser expulso, inclusive. A zaga, e à frente dele, o nosso trio de criativos. Eu acho que a dupla Lulu. Espetados, abertos, o Lucas Lima aberto pela direita e Lucas Mugni aberto pela esquerda. E centralizado, deitado, com uma recém-alta hospitalar, o Oscar, comandando ali deitado. Porque para você comandar um time, você pode fazer isso deitado. Você não precisa estar em pé. E assim, a chance E da você bola... deitado também, você tem uma visão do campo que é privilegiada. Que nem todo jogador que joga em pé tem. E o Oscar, até para ele se sentir, fazer uma recuperação mais rápida, ele pode se recuperar dentro do campo num time do Lucas Mugni. Dificilmente a bola vai chegar nele. Como é que o Lucas Mugni vai acertar um passe para ele?
Então o Oscar joga tranquilo, ele sabe que ele não vai precisar se esforçar, ele pode ficar... Ele não vai receber bola Ele nenhuma. pode ficar parado, apenas curtindo. E assim, um jogador que joga deitado, no mínimo, vai ser um jogador obediente taticamente, que onde o técnico colocar ele pra jogar, ele vai jogar. Vai dar um show de posicionamento. Vai ficar. Agora, a gente precisa de um ataque. Agora, É um time que precisa de um o ataque. volante... Não, mas é isso mesmo, então. O Hugo Moura vai marcar, ele marca sozinho, a gente vai jogar com um time que marca sozinho, só com o Hugo Moura. É porque o Hugo Moura, ele não marca. Não, tudo bem, mas pra não fazer nada, uma pessoa basta, né, Serginho? Para não fazer nada, uma pessoa basta. Por isso que pode jogar só com um. Vamos pro ataque? Vamos pro ataque. Acho que agora é importante. Agora temos as estrelas desse time, né, Serginho? Exatamente. Os maiores salários desse time. Eu vou começar Pela direita. pela direita. Ele, que também teve uma votação bem importante. Um jogador histórico na nossa história aqui no Fala de Cobertura. Sempre muito histórico, citado. muito citado. Não seria diferente esse ano. Esse ano ele fez por merecer, talvez até mais do que outros anos. E é o primeira escalação de Lucas Mugni dele. Que tem uma certeza. carreira belíssima e muito longa. Uma hora, essa hora ia chegar. Que é o atleta Hulk, do Atlético Mineiro, craque Daniel. Segundo a internauta Nina, ou internauta Nina, Hulk não está servindo nem para coach. Imagina para jogador de futebol. A preguiça dele, aí abre aspas para ela, no campo você sente através da TV. A câmera dá zoom nele e meus olhos começam a fechar. Olha só que interessante. É um atleta que a energia... E ele é bonito. A energia preguiçosa dele se expande e chega até os lares de todo o Brasil. Aí você está dormindo. E quando você se dá conta, o jogo acabou e o Atlético perdeu de 3-1. Com gol do Hulk. E aí os contratos do Hulk vão sendo renovados. E ele vai ficando. E o Lucas afirmou que não é o Lucas Mugni, nem o Lucas Lima, nem o Lucas Moura, nem mesmo o Lucas Paquetá. É apenas Lucas. Ele afirmou que o atleta Hulk, na verdade, é um árbitro de futebol que vem sendo escalado de forma errada como atacante no Atlético Mineiro. E o Rodrigo lembra que o Hulk poderia entrar nesse ano também na categoria de pior árbitro, juntamente com o também bombado Anderson Daronco, se houvesse essa categoria, mas não é essa De categoria. repente, talvez próximo ano, talvez a gente possa fazer essa categoria. Pior árbitro. Pode. Então, o internauta sugeriu que a gente tenha a categoria pior jogador brasileiro no exterior. Interessante. Mas a gente teria que acompanhar o futebol no exterior, que é bem maior que no Brasil. Agora, o outro atacante não poderia ser diferente, cara. Que nome? Que honra para esse prêmio. E que honra para esse atleta ter conseguido estar nesse time. Exatamente. Inédito para ele. Eu Também. nunca imaginei que isso fosse acontecer. Aconteceu. Aconteceu. Em 2025 aconteceu. E talvez um... Completando o nosso time. Ali pela esquerda do ataque. Ele! Neymar! Craque Daniel dos Santos! Finalmente! Tanto que o web internauta Gianni, ou a Gianni, afirma que Neymar Gianni. dispensa apresentações. Que o jogador se doou ao máximo esse ano com jogos de pôquer, festas de familiares próximos, festas de seus tantos filhos, Festas de filhos distantes, inclusive. Com certeza. Brigas na justiça para reconhecer o filho fora do casamento. A divulgação de cassinos online, que a gente sabe que isso É trabalho. é um trabalho pesado, porque todo dia você tem que fazer esse videozinho. Cada dia um cassino Porque online. todo dia tem novo. alguém É. precisando perder dinheiro. E por isso, Porque todo dia tem alguém disposto a perder dinheiro. com certeza, e com dinheiro para perder também, mesmo que seja pouco. E é por isso que é uma pena que tenha faltado tempo para o Neymar jogar pelo Santos. Infelizmente, ele só conseguiu agora nessa reta final. E você vê que é um atleta que com poucos minutos em campo, Conquistou seu ele lugar. já conquistou o lugar no Lucas Mugni. Ele precisa de pouco Sim, pô, para desequilibrar. Às vezes até para se desequilibrar e cair no chão. com certeza. De tanto que esse atleta desequilibra. Com certeza. Talvez ele já tenha, inclusive, um joelho desequilibrado. Ou uma labirintite. O professor Francisco disse que o Neymar, agora a opinião de um professor, também seu colega de profissão, Com certeza. disse que o Neymar é a maior contratação de desfalque do ano. Ele não fala se é do Brasil, do mundo, eu acho que é do mundo. Do mundo. É, Talvez junto com o Oscar. um jogador que reclama de todos os companheiros quando perdem a bola, já que só ele pode perder a bola. Com certeza. Reclama quando os companheiros tocam errado, já que só ele pode tocar errado. E que depois de apresentar dificuldades em driblar, passar, chutar, correr, se posicionar, agora recentemente tem apresentado dificuldade também em se contundir, tornando-se assim uma contratação desfalque tão ruim
que nem consegue mais desfalcar o time como planejado. Destrói o Sérgio. planejamento todo do Santos. O Santos indo pra Série B, contando com o desfalque Neymar. E o Neymar resolve jogar e fazer vários gols. E o Neymar- E o time agora tá na Série A. E o Neymar em campo é um Neymar que não tá fazendo publicidade. E eu vou dizer O mais. verdadeiro desfalque tá na publi. Vou dizer mais, craque É Daniel. prejuízo pro pai do Neymar. Com certeza, mas o Neymar, ele deixou o Santos na Série A e talvez ele não jogue no Santos no ano que vem. Vai jogar onde? Não sei. Talvez nem vai jogar. Mas o meu medo é, ele, em vez de botar o Santos na Série B, que é um campeonato mais tranquilo pro Santos, ele manteve o Santos na Série A. E talvez agora ele vai sair. A gente não sabe. Então ele prejudica o Santos e vai embora. Exatamente. O internauta João Lucas afirma que, para ele, Neymar, na verdade, é uma lesão que virou um jogador profissional. Uma grande lesão com pernas e braços que se movimentam. Que começou a jogar e jogar muito bem. Talvez nem fosse, né, Serginho? Talvez ele tenha se tornado. Ele tem Ao lesão longo no do tornozelo, lesão no outro A joelho. quantidade de lesões, uma costa. hora se uniram numa grande lesão. A lesão vai encostando uma na outra, vira uma grande queloide humana, né, como uma pangeia lesionada. E aí ele vai se movimentando. Agora, eu quero saber, Serginho, uma equipe, não só com tantos craques, mas também com tantos jogadores polêmicos, difícil, é um vestiário difícil. Difícil. É um vestiário Neymar, com o no Hulk, ataque. com o Neymar. Com o Mugri, que é outro idioma. Você tem também um jogador que vai estar em campo, que é o Hulk, que vai estar apitando as partidas, ou seja, um jogador tem que um tem meia- a atenção dividida. Porque um jogador que ele já tem as funções táticas para fazer em campo, ainda tem que ficar apitando o jogo, é Arrebentando. difícil. E você tem um rapaz que tem uma Amarok, que em qualquer situação, ele pode estar com a sua mulher ali dentro. Você não sabe. São dois estrangeiros, né, nós temos. Dois estrangeiros. E o técnico é um estrangeiro. Então ele pode ir bem. Quem vai comandar esse esquema Orientar. extremamente ofensivo é ele. É o técnico Ramon Dias, do Internacional. Um técnico tão ruim, segundo uma pessoa chamada Alex, que deixou o Vasco com saudades de Ramon Menezes. É difícil. Complicado. E o Guilherme, ele disse que o Ramon Dias tem a capacidade de tirar o pior de cada grupo. Conseguiu tirar o pior do Vasco em 2023 e agora o pior do Internacional nessa reta final de campeonato. Temos uma categoria nova, Serginho, que é a categoria Presidente de Clube. E tivemos 3 presidentes praticamente empatados tecnicamente. Todo mundo querendo votar. A categoria nova foi um sucesso esse ano. Tivemos em terceiro lugar o Marcelo Teixeira do Santos. Olha o Santos de novo aí. Não revela apenas o jogador, revela a presidente. Com certeza. Em segundo tivemos o Júlio Casares do São Paulo. Responsável aí por esse tipo de desfalques do São Paulo. que É encantou. um olhar tão atento que o jogador não precisa nem estar jogando pelo mundo para ele trazer. Ele vai buscar no departamento médico, no hospital. Exatamente, jogador parado. E com um voto de diferença. Foi um empate técnico, mas não foi um empate absoluto. Tivemos um vencedor. Com certeza. Por isso que a gente falou que o voto aqui faz Um diferença. voto de diferença. Você que deixou de votar, talvez você tenha deixado de eleger o presidente que você queria. Augusto Melo do Corinthians. Ele é o chefe de todos esses jogadores, todos esses profissionais. Merecido. Ele que vai fazer essa engrenagem acontecer. E aqui listamos uma série de argumentos que fundamentaram a escolha de Augusto Melo para pior presidente de clube em 2025. Incompetente, inadmissível, ridículo, o caos no Corinthians, vergonha, nunca mais e desesperador. Meu time na lama. Um profissional que desperta emoções. Com certeza. E agora só uma curiosidade, antes da gente entrar aqui em realmente quem venceu o prêmio, é que esse ano a gente não teve uma categoria para isso, mas eu que anotei ali todos os números. Serginho, eu te deixei trancado no banheiro com um computador justamente para você conseguir terminar o seu trabalho. Não é uma maldade. Não, sim, eu consegui, foi importante. O time mais votado... Poderia ter te trancado num lugar sem banheiro, isso é muito pior. Eu fiquei chateado, só que a água estava desligada, né? Depois, inclusive, tem que levar um balde lá. Agora, o time mais votado em todas as categorias, posições, do goleiro ao presidente, foi o Santos Futebol Clube, capitão. Foi o Mas time você diz... mais citado ao longo... Mais citado de todos os votos, mas não do time escalado.
Não do time escalado. Vamos ver o time escalado aqui, por exemplo. A gente tem o goleiro é do Juventude, lateral direito do Flamengo, zagueiro nós temos Santos e Atlético Mineiro, lateral esquerda Internacional. Olha a pluralidade desse time, Com não repetiu certeza. nenhum até agora. Aí no meio do campo temos Vasco. temos Sport, São Paulo, repetiu Ceará. nada até agora, e Ceará. Não repetiu nenhum. E no ataque temos Atlético Mineiro, segundo voto do Atlético Mineiro, E o segundo voto pro Santos. e o segundo voto do Santos. O técnico. O técnico também é do Internacional. Ou o técnico tá sem clube? Mas foi eleito como técnico do Internacional certeza. e o presidente do Corinthians. Olha, Que diversidade. que diversidade, Sérgio, que interessante. E temos aí Santos, Atlético Mineiro e Internacional com mais profissionais votados e o Santos, O time mais em números citado. absolutos, o time certeza. mais citado. E eu achei interessante o pouco número de jogadores vascaínos me surpreendeu, Sérgio, eu esperava mais. Esperava mais desse plantel do Vasco, mas tivemos o Hugo Moura aí, porque o Vasco, Serginho, você estava comentando, foi um time que jogou um turno só no campeonato. Exatamente. O Vasco, ele tem 19 derrotas, Cacadrinho. Um turno inteiro. O turno Vasco não inteiro. precisava ter comparecido ao primeiro turno do campeonato. Exatamente. Ele poderia ter ficado em casa e aí no primeiro Olha, jogo ainda poderia ter perdido. Olha a sofisticação do planejamento do presidente Pedrinho. E mesmo com isso, mesmo só jogando um turno, ele se classificou para a Sul-Americana. É um torneio. Esse torneio É um torneio que brinca. que vai atrás dos clubes. Né? Os clubes fora, o torneio vai atrás, ele busca. Acho que chegou a hora, Cacadrinho. Vamos anunciar? Chegou a hora. Será que o brasileiro está pronto? Será que o Brasil está pronto? Mas o Brasil precisa saber. Porque temos nomes fortes. Nomes fortíssimos. Não dá para saber quem ganhou. Não dá pra saber. Nós temos Neymar, ninguém menos que Neymar. Hulk. Cook, nós temos Mugni. o próprio nome que a gente nem sabia num primeiro momento se era regular ele participar. E aqui eu acho que vale a gente dizer que não adianta apedrejarem a gente, apedrejarem seu carro, porque não é a gente que escolhe, é o público que escolhe, você que escolheu. Então Não. se você também não votou, você também escolheu, porque você não votou. Exatamente, você permitiu que escolhesse em seu lugar, que é muito pior. E o jogador mais votado em 2025, levando em conta todas as categorias, e por isso ele é o merecedor do troféu Lucas Mugni de futebol profissional de 2025. Ele é Lucas Lima do Esporte Clube do Recife. Merecido, merecidíssimo. Uma disputa que poderia ser qualquer um. Mas ele estava à frente. Exatamente. Foi pau a pau. Foi voto a voto. Um atleta que a gente conhece muito bem, a gente falou muito dele esse ano, a gente sabe que ele não está onde está à toa. Ele levou o esporte a tomar 75 gols esse ano e conquistar 25 derrotas em 38 jogos. Serginho, ele é a mente, ele é a alma, ele é o arquiteto dessa campanha do esporte. Com certeza. E segundo o internauta advogado do Dunga, Esse é o nome dele? é o nome dele, advogado do Dunga, Lucas Lima é um belíssimo atleta. O Dunga parece, nós somos informados aqui, pelo cronista urbano Matheus Monk, que o Dunga parou de postar e parece que a culpa é nossa. O Infelizmente. Dunga não posta mais sabedorias. Infelizmente. Depois da homenagem que nós fizemos a ele. Eu não tinha te falado isso, porque eu fico triste porque muita gente agora fica sem a sabedoria do técnico Dunga. Acho que tem muita gente agora Mas as perdida por pessoas aí. que estão reclamando que o Dunga não posta mais sabedoria não estavam prestigiando a sabedoria do Dunga quando ele estava postando. Eu, pelo menos, Então acho um pouco de... Tem uma contradição aí. mas pelo menos ele não apagou as sabedorias que ele já postou. Então você pode ir lá. Sempre tá ali Sempre. disponível, você pode certeza. sempre rememorar, sempre É. voltar a sabedorias. Sempre tem um gnomo dando uma... Que são atemporais, né? Exatamente. O gnomo é temporal e é a sabedoria do gnomo também. Agora, o advogado Dunga, ele diz o seguinte, que Lucas Lima, o advogado do Dunga, ele diz o seguinte, que Lucas Lima é um belíssimo atleta que alcançou números expressivos nesse Brasileirão, você já comentou, sendo peça fundamental para o acesso à Série B do esporte, né? 31 jogos, e ele fez em 31 jogos, até onde o rapaz contou, o Lucas Lima tinha feito 3 gols. Continuou com 3 gols. Exatamente. Então, ele leva 797 minutos para marcar, dado que pode aumentar até o fim do campeonato, visto que eu faço esse voto faltando 2 rodadas para o fim e sei da capacidade do atleta Lucas Mugni em não marcar. Tem que acrescentar mais 180 minutos nessa conta. 180 minutos dividido... 797 mais 180 dividido por 3.
né? Não é isso? Então dá 1.097, 1.197 menos 1.177. Minutos? Dividido por 3. Acho que Dá bastante, né? dá bastante. Ele tomou 6 gols também nesse tempo. E realmente ele seguiu não marcando, né? O Sport levou 6 gols nas últimas 2 rodadas. 4 gols no jogo e 2 no outro. E um forte abraço, né, Serginho? Especial. Um forte abraço para umas pessoas que em algum momento a gente falou sobre os votos dela, mas não teve a oportunidade de citar naquele momento. Então a gente tem para o Pedro Bargiona, Eduardo, o último torcedor do América do Rio, João, Patrícia, Maria Clara, Daniel, Thiago, Matheus e Alice. Um forte abraço. Bom, encerrar com um comentário final, Serginho? Eu queria trazer aqui uma coisa que me preocupou um pouco, eu fiquei um pouco assustado com essa declaração aqui, que é a participação do internauta PR Silva 391, porque ele diz o seguinte, abre aspas, o nosso maior pensador da crônica esportiva brasileira cometeu uma manobra linguística perigosíssima. Abriu aspas e não as fechou. Desde então, fico me perguntando se ele continua vivendo dentro dessa aspa infinita. Alguém precisa urgentemente avisá-lo a encerrar essa linha de raciocínio que, do contrário, vai persegui-lo para sempre. Ele me assustou isso. Chamou muita atenção, Serginho, também, essa denúncia, esse alerta que foi feito. Também fiquei sem saber como proceder numa situação dessa, que obviamente não dá mais para voltar atrás. E eu fui buscar, inclusive, pesquisando sobre isso, um outro alerta sobre esse mesmo assunto, né? Na verdade, uma resposta do Davi Matias, que respondeu, o PR Silva. Ele falou assim, na verdade, essas aspas já estão abertas a vários programas. Abriram aspas e simplesmente não fecharam. Estão há vários programas empilhando citações e ainda não sabemos quem estão citando. Será que a gente está há muito tempo num discurso caótico, onde não é mais possível saber o que é uma citação sem fim ou o que é nosso próprio pensamento? Será que nós não sabemos mais o que são nossos próprios pensamentos, Serginho? Serginho, você precisa, e eu como líder desse programa, eu faço esse apelo agora. Você precisa fechar essas aspas agora, Serginho. Em nome da nossa sanidade mental. Preciso beber uma água. Não gole nada. Devagar. Tá bom, já tá bom. Tô agora, nesse momento, hidratado, que eu sinto as gotas descendo pela minha garganta. Eu, Serginho da Pereira Nunes, professor Serginho da Pereira Nunes, eu fecho as aspas, Daniel. Aspas fechadas.